Pronto. Então, a gente faz assim. Bom dia, é uma honra enorme estar aqui mais uma vez com a professora Anaene, professora Janaína Damasceno. Que prazer, que alegria ter vocês aqui. E na segunda qualificação do Clementino Júnior, nosso querido doutorando. Clementino, você tem em torno de 20 minutos. Claro, quanto menos, melhor, porque o nosso objetivo hoje é ouvir a banca. Eu queria que a banca ficasse bem à vontade para indicar tudo que considerar pertinente para que a gente possa agora ir finalizando o texto do Clementino, né, que é uma tese no campo da educação ambiental, né, e a gente agradece demais aí a presença de vocês na construção desse caminho. Então, Clementino, por favor, pode apresentar. Na sequência, eu passo a palavra aqui à banca e a gente vai ouvir todas as considerações e prometer que vai seguir todas as indicações, né? E já agradecer mais uma vez e muito, porque é muito importante, a gente precisa demais dessa orientação, né, da banca aí. Obrigado, viu? Vai, Clementina, é contigo. Bom, antes de mais nada, agradecer por terem aceito, né, participar dessa segunda qualificação, a agenda de todos nós, inclusive pelos fatos que o Celso mencionou antes, né, de toda essa mudança no nosso calendário compromete, inclusive, o trabalho de vocês, né, nas suas instituições. Então, muito obrigado por estarem conosco hoje. Agradecer a quem pôde comparecer aqui do grupo de pesquisa, quem acabou de chegar, a Bárbara, cujo trabalho é uma grande inspiração também para essa linha de pesquisa que nós estamos seguindo, né? O GEASUR como um todo, né? Nós nos nutrimos constantemente em nossos métodos, nossas pesquisas, nossos afetos, e agradecer, em especial, Janaína, Anaene, a minha suplente que não pôde estar hoje, queria estar, mas mandou um abraço, Ana Paula Alves, e Léo também, o suplente, que não vão poder estar conosco hoje, mas vão seguir o trabalho, e a professora Cláudia Miranda também, que deixou um parecer que vamos ler mais tarde. Então, deixa eu abrir a apresentação que me ajuda a controlar um pouquinho mais meu tempo de fala. Uou, espera um instantinho. Enquanto abre aí, a professora Cláudia Miranda está na Argentina, com uma agenda muito interessante que inclui encontros com lideranças da comunidade afro-argentina e movimento negro na Argentina. Então, com a Claxo, com movimentos de mulheres também lá na Argentina. Então, está com uma agenda bastante extensa e ela fez essa gentileza de mandar o parecer e foi ela que sugeriu essa data, né? Mas também, né, Clementina, uma das pessoas que tinham pensado nessa data, mas acabou que a viagem atravessou também justamente esse período e aí a gente decidiu em comum acordo que a gente ia manter, né? Então, mais uma vez, obrigada, Cláudia, e vai, Clementina, é contigo. Perfeito. Eu vou ficar um pouquinho sem ver vocês, porque eu vou abrir aqui a apresentação para ter um controle, então qualquer coisa, só me acenar que eu volto. Então, bom dia. Eu sou Clementino Júnior, doutorando em Educação pela Unirio, sou pesquisador, né, do Grupo GEASUR, Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde o Sul, e esse trabalho de pesquisa que pretendemos defender agora em junho se chama Canto da Lama, Pedagogia e Cinema desde o Sul contra a Necropolítica. Então, é um trabalho de pesquisa que surge desse reencontro, né, com uma das minhas linhas de trabalho no cinema, né, meu background é de ser cineasta, e
essencialmente hoje em dia documentarista, já fui outras coisas ao longo do tempo, e de uma preocupação com pautas da luta antirracista e dos direitos humanos. E eu já tinha ficado muito impressionado, o que motivou minha pesquisa no mestrado, com atingidos por barragens em Alagoas, né, na cidade de União dos Palmares, e isso agora acaba voltando muito forte num momento em que, coincidentemente, eu reencontro num 20 de novembro, quando eu fazia a última pesquisa, o último campo de pesquisa lá em União dos Palmares, na época dos festejos, né, do dia, da Semana da Consciência Negra, com a professora Dulce Maria Pereira, que estava retornando ao Brasil depois de vários trabalhos, estava trabalhando na UFOP, e logo na sequência acontece o crime de Mariana. E ela começa, a partir do laboratório Léo EPAS, a auxiliar os atingidos e também realizando um trabalho para o Ministério Público, que investigava as questões do crime, né, de trabalhar a partir da pesquisa acadêmica, científica, né, que ela trabalha com engenharia de materiais, e, e com a equipe interdisciplinar dela, que envolvia, inclusive, atingidos, tanto atingidos que eram universitários, como atingidos, né, que eram do trabalho rural, da pecuária local, etc., a pesquisar as perdas ecossistêmicas. E eu venho com essa base do cinema, o GEASU articula uma parceria com a professora Dulce e o Léo Epas, e eu me vejo nesse campo e começo a colaborar na coleta de dados. Ela me chama justamente para eu fazer algo que, dentro do que se chama de perdas ecossistêmicas, é fundamental, é perceber na subjetividade de cada cidadão atingido, ou cidadão e cidadã atingidos, quais são as questões não quantitativas, né? Que não são fáceis de você calcular um valor monetário para uma reparação pelo crime ambiental, que cada um tinha, qual é a sua ligação umbilical com a Terra, o que, é que eles perdem da memória, da história deles e de sua construção enquanto pessoa. Então, essa pesquisa vai muito nesse caminho, e usando a minha metodologia, a minha ferramenta de trabalho, de investigação, que é o audiovisual, a prática de educação audiovisual, ou pelo menos a leitura de mundo que eu faço a partir das lentes de uma câmera, da captação de um microfone, como esse diálogo, como todo diálogo que a gente constrói, nos leva a refletir, chegar a alguma conclusão. Isso em diálogo, lógico, com os principais atores e atrizes, né, os sujeitos do território. Então, a pesquisa pretende discutir, trazendo esse conceito, né, das contravisualidades emergentes nas narrativas audiovisuais dos atingidos no contexto de conflitos e injustiças ambientais, contribuindo para uma educação ambiental que expresse a percepção de si e do outro em situações de crimes ambientais nas disputas pelos territórios. Então, é muito disso que eu falei, como a partir de como eles se comunicam a partir dos meios audiovisuais, do uso das novas tecnologias, das redes sociais, e como eles, de alguma maneira, já têm uma autoria de como eles como eles se posicionam diante de uma câmera para dar uma entrevista, como eles produzem seus materiais de denúncia, como isso tudo mostra o audiovisual como uma ferramenta que faz emergir uma possível pedagogia que emerge do território, uma pedagogia para uma educação ambiental autônoma. E é isso que nós vamos pesquisar e o que nós buscamos, estamos entendendo como a educação ambiental desde o sul, e pensando também essa prática como o que a gente chama de um cinema ambiental desde o sul. E são essas palavras-chave assim que não só tem a ver com a pesquisa, mas tem a ver com toda a minha vida também como educador e como realizador audiovisual, pelo menos na última década, né? A questão da educação ambiental, atingidos por barragens, o debate sobre as necropolíticas, né, no plural, o cinema ambiental e a discussão do racismo ambiental, que é o que me move. E esse sou eu, já falei um pouco, né, sobre quais são as motivações de estar presente nesse projeto.
como, de alguma maneira, a trajetória de vida vem me trazendo para isso, quando eu menciono, né, a questão desse reencontro com a professora Dulce, na época que eu estava ainda na minha pesquisa de mestrado, a história que a professora Dulce tem, na época que foi presidente da Fundação Palmares e minha mãe foi conselheira da Fundação Palmares, ainda no período do governo FHC, e como isso chega no governo Lula com o surgimento da Lei 10.639, ela ainda como conselheira viajando o Brasil para discutir, minha mãe, no caso, e também, lógico, a professora Dulce, para discutir a implementação da lei, e como, tempos depois que ainda estamos nessa luta, né, por essa política pública, para a questão da história e cultura afro-brasileira e indígena, que agora é a Lei 11.645, como eu me vejo nessa outra ponta, seguindo, né, reconhecendo não só o legado de luta da minha mãe, de sua colega professora Dulce, e como isso tudo nos faz repensar como isso dialoga com a educação ambiental. O meu maior interesse, minha maior motivação para discutir meio ambiente é entender que o meio ambiente, em nenhum momento, pode ser a questão da educação ambiental, né? O meio ambiente não pode ser discutido, os danos ao meio ambiente, sem discutir o racismo, sem pensar como nossa colega do GEASU, Stephanie, define na dissertação dela brilhantemente, né? Que a primeira pandemia e o primeiro crime ambiental acontece com a chegada das caravelas, como os danos começam desde que o Brasil começa a se entender como Brasil, como que o brasileiro, né, esse trabalhador braçal da extração do pau-brasil começa a se entender como brasileiro. Então, o que nós vamos discutir é um histórico, né, no primeiro capítulo, da educação ambiental no Brasil e como isso tem a ver também com a educação ambiental em diálogo com as lutas antirracistas. É um capítulo que, logicamente, como vocês leram, está em desenvolvimento, todos eles vão ser ampliados em algumas discussões pontuais a partir do que tivermos de retorno aqui hoje, mas essencialmente eu apresento as políticas públicas que se iniciaram no momento que retornam os movimentos sociais, retornam os ativistas exilados durante a ditadura militar no Brasil e começam a trazer amplas discussões, a começar a fomentar as políticas públicas que já eram realizadas na época, vendo o meio ambiente como, vamos dizer assim, quase que um cala-boca ou uma espécie assim de um freio para todo o progresso que era proposto, né, por esses regimes que, ao mesmo tempo, construía a Transamazônica no Ministério dos Transportes, e é o Ministério dos Transportes que é quem comanda o primeiro Plano Nacional de Educação Ambiental. E aí as coisas vão com a abertura política melhorando, chega Rio 92 e todo um avanço dessas discussões até podemos chegar um período de implementações reais dessas discussões, enquanto criação desse padrão de ensino ambiental, que ainda está em construção. Quando estamos em discussões aqui um tanto mais fora dessas macro tendências, como diz o Lai Hargis e o Loureiro, né? Das macro tendências pragmáticas, conservacionistas, e estamos trazendo a macro tendência crítica, né? Como o nosso ponto de partida da discussão, aquela que está além da sustentabilidade, que define uma nova indústria do verde, está além daquele olhar ainda muito salve a Amazônia, mas não muda os hábitos, não muda a visão sobre o consumo, para entender por que o erro vem de princípio, né, para a gente estar ainda discutindo a importância não só da Amazônia, mas de toda essa ligação do meio ambiente, de nos entendermos como parte do meio ambiente, né? Do meio ambiente passar a ser primeira pessoa e não terceira pessoa. E o cinema vem, metaforicamente, como uma metodologia de coleta, não só pelo meu processo que eu já venho trabalhando desde da dissertação e desde a minha prática audiovisual, dos incômodos,
e dos projetos do Memória Portátil, que é a forma como eu me insiro no território, na forma de abordagem para entrevistas, diálogos, trocas nos meios de produção, mas também na metodologia de pensar a prática cinematográfica como uma forma de organização de pesquisa. Uma das críticas que eu via muito na minha dissertação é que eu não podia pensar a, a minha pesquisa como que eu não estava fazendo um filme, eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica. E eu não vejo tanta diferença entre os dois. Eu vejo assim, são caminhos e você tem uma meta. Você apresenta um filme pronto como uma tese que você, onde você está contando uma história, você está defendendo, você está apresentando dados, você está apresentando, você está fazendo ligações para poder concluir. Então, dois métodos assim que eu apresento como categorias, né? A decupagem, que é justamente quando você faz uma leitura sensível da pesquisa e do roteiro para elencar quais são os elementos, né, que vão influir no que vai ser apresentado como imagem, no que vai ser apresentado como conteúdo, no que vai ser apresentado como som, como o desenho de som dialoga, como o cenário se compõe, e o cenário tem muito para introduzir com o que nós vamos discutir em seguida, que é justamente a questão do território e com uma categoria que vem sendo discutida pelo professor Celso, em diálogo com tantos autores, né, como o Fino, Renaud, Nogueira também, na discussão do cinema ambiental desde o Sul, mas até Resistência, que é uma categoria que o Celso Rufino vem trabalhando bastante e que eu trago em diálogo com outros autores também, o Krenak, venho parto a discussão do território de Milton Santos, mas a gente vem trazendo Santiago Arboleda, eu assim meio que sequestro uma categoria dele do desplazamento forçado, quando ele fala da situação dentro de pensar a etnoeducação a partir de povos que são forçados, né, a se deslocar a um nomadismo por questões socioambientais, e trago essa discussão como um guia para a gente entender, a partir de tantas outras categorias, de tantos outros autores, como vamos mencionar, como é esse sentimento, né, da ligação com o território e da sua existência está ligada à sua construção dentro desse território, aquela coisa que é diferente de você migrar para um outro lugar sabendo de onde você vem, né? Uma outra categoria que eu roubei do Mbembe, né, que é de onde eu venho, quando ele está discutindo as questões do brutalismo, e como você e a diferença para quando você é forçado e aquele lugar onde você vivia ou não existe mais como você o conheceu. E aí eu trago uma grande colaboração que a Janaína trouxe ainda na primeira qualificação, e está sendo um caminho muito interessante de discutir o, os complexos de visualidade, né? E pensando a contravisualidade, que é justamente a forma como como vamos dizer assim, os oprimidos, né, as pessoas do território, devolvem essa opressão feita pela construção da imagem, pela definição do poder, a definição do Estado, do poder hegemônico que impõe aos sujeitos do território como eles serão vistos pela sociedade. Eles que têm o direito ao olhar, eles que têm o direito de construir uma imagem do que é certo e do que é errado, toda aquela discussão que a gente já vê em outros autores de outras maneiras, mas essa muito ligada à questão da imagem. E como, quando você constrói uma contravisualidade para se interpor a esse poder, esse poder vem pesado com a questão de uma contra-insurgência. Eles não aceitam ser contrariados. Isso dialoga muito com quando Bell Hooks traz, na questão das mulheres negras, o olhar positivo, que é justamente quando a mulher não aceita mais as formas como elas são representadas, em especial as mulheres negras, e começam a propor um novo direito ao olhar. Então, eu venho dialogando essas duas categorias, trago Grada Quilomba
e algumas outras autoras, para tentar tirar, né, metaforicamente, essa máscara da escrava Anastácia ou de todas as outras pessoas que se veem silenciadas dentro dessas discussões, como uma forma também de buscar esse direito a falar, né, a ter voz, que nos é subtraído dentro dessas discussões, ainda mais quando é toda uma indústria, né, de mineração nesse contexto da nossa pesquisa, que, que impõe como as questões de reparação estão sendo feitas quando elas não estão sendo feitas. Eles usam todas as ferramentas das linguagens de marketing audiovisual para passar uma imagem que destoa da realidade. E aí, quando as pessoas que estão oprimidas, atingidas, e não tem como, não tem essas ferramentas, como elas se posicionam, como elas trazem suas vozes se insurgindo, como elas trazem uma outra perspectiva, né, em busca dessa reparação. E a percepção de outro tipo de território que é muito importante, que é o que elas carregam em si, né? É o quilombo, como cada pessoa sendo um quilombo, que vem uma fala muito marcante para mim do filme Ori, feita pela Beatriz Nascimento, em diálogo com as oralituras da Leda Martins, que é a forma como a forma de você emitir o seu discurso, a sua voz, o seu canto, a sua memória corporal a partir da voz, traz muito dessa sua raiz, dessas suas tradições. Menciono também um pouco de Rampatebá nessa discussão, para discutir as formas como nos expressamos no meio dessas lutas. E aí passamos para uma. Eu até peço desculpas que tá no sumário tem alguns dois erros de numeração. Um deles é esse, que na verdade o capítulo não é 3.7, é 3.6. A educação ambiental desde o sul a partir do cinema, onde justamente eu trago uma descrição de como começa a se desenhar essa possibilidade do que a gente acredita que seja essa educação. É um capítulo que vai ser desenvolvido e que, de alguma maneira, já está sendo desenhado. Eu vou, daqui a pouco, relatar algumas ações que estão sendo pensadas. Vem um capítulo de imagens que eu vou apresentar para vocês em primeira mão daqui a pouco. Eu não tive tempo de organizar isso e está presente de uma maneira muito sutil dentro do texto enviado, que é o Imagem Imaginário, capítulo 4.1, que vai ser um capítulo só de imagens. Então, vamos contar, a partir de estilos das filmagens que eu fiz, um pouco dessa história sem explicar muito. Ela, de certa maneira, já está explicada ao longo da dissertação, mas as imagens corroboram para uma compreensão maior. Eu trouxe aqui esse exemplo que não está na apresentação que eu vou fazer, mas é uma visão da Igreja de Gesteira que dialoga muito com quem teve contato com com o primeiro produto feito por mim dentro dessa pesquisa, o documentário A Padroeira. Essa relação que vocês veem ali ao fundo, né, das marcas de lama que 3 anos depois, na época que eu gravei, permaneciam ainda mostrando a cicatriz que fica dessa ruptura da barragem. E aí eu faço uma análise, né? Já são os capítulos, o imaginário já são os capítulos de análise dos dados do campo. Vou analisar outras obras audiovisuais. Quando eu falo outras obras audiovisuais, não só, por exemplo, o documentário Barragem, recém-lançado agora no Festival do Rio, pelo Eduardo Ades, que em alguns momentos esbarra com alguns personagens que estão presentes também na minha pesquisa, como o Genival, de Bento Rodrigues, a Luzia, que contribuiu comigo na Padroeira. É importante mencionar que eu sou o realizador da obra, mas em todos os momentos a obra acontece porque a Luzia pediu que eu fizesse a cobertura. Eu não pensei em fazer um filme, estava indo para fazer o trabalho de pesquisa. E eu começo a dialogar com ela e a gente constrói um documentário a partir do que ela poderia me oferecer e do que eu poderia oferecer enquanto cineasta no retrato de uma tradição que cada vez mais se vê ausente. E
E aí, a partir também do que eles têm produzido e colocado nas redes sociais. Tem algumas questões como a Simone traz uma performance que ela faz no aniversário do rompimento da barragem, que me impressionou muito. Vou fazer uma descrição sobre essa performance. Mas tem algo na pesquisa que é importante também, que eu não mencionei na metodologia, que todos os todas as pessoas, em especial as mulheres é, que vão aparecer presentes, como é, todos os dados que estão sendo coletados fizeram parte de investigação do Ministério Público e tudo, eu optei em trabalhar o, com sigilo. Eles vão usar pseudônimos, né? Eu posso até mencionar em anexos onde estão disponíveis online a título de pesquisa, mas enquanto registro dentro do texto, vou transformá-las em Mariana 1, Mariana 2, usando o nome feminino da cidade como uma espécie assim de uma ligação. Eu falo Mariana porque grande parte, né, como vamos ver depois, nas considerações preliminares, das personagens que se destacam no território e que se convertem em lideranças naturais dessa luta são mulheres. E aí as dimensões pedagógicas vão trazer o diálogo entre todas essas pessoas ali, né? O Paulo Freire, a questão que a Dulce vem trabalhando, Dulce Maria Pereira vem trabalhando junto com os atingidos, né, das perdas ecossistêmicas, que é um trabalho dialogado. Ela traz academia e os movimentos sociais, MAB, todo mundo junto, e os próprios atingidos que estão ali nas suas lutas particulares para pesquisar junto. O pescador vai junto com o cientista da UFOP ou o colaborador externo pesquisar a qualidade do peixe. O, o fazendeiro, né, que cuida do gado, vai junto com um pesquisador. É sempre a ciência e a prática do território dialogando juntos. E trago sempre menções a Lélia, Abdias, Beatriz. A Kimbembe permeia todo esse trabalho, discutindo, trazendo as questões do brutalismo, que é uma categoria recente que ele vem trabalhando. E é interessante botar os dois em paralelo, né? Porque a Dulce, por formação, é arquiteta, e a Kimbembe traz uma categoria da arquitetura onde ele percebe essa relação de como o Estado manipula as pessoas, né, manipula os cidadãos, como se fossem materiais dentro da construção civil. Então, toda a lógica dele da formação das cidades e da deformação, né, da destruição, né, a forma como você pode construir e destruir, demolir, vem muito dessa visão poética, né, para não dizer de outra maneira, sobre como o Estado passa o rolo compressor, né, passa a boiada por cima da cidadania, por cima da humanidade das pessoas. As considerações preliminares são por alto assim, né, que as produções audiovisuais autônomas dos atingidos desconstroem as convenções de linguagem audiovisual para as grandes massas, porque quando eles se apropriam dessas ferramentas, como eles têm se expressado, como eles se posicionam para falar, às vezes aquela dona de casa absorve tudo que é dito por uma certa militância, mas ao mesmo tempo ela traz em si aquela vivência do território e consegue reconstruir um discurso e se posicionar diante da câmera ou até atrás dela quando está tentando produzir um vídeo de denúncia, fazendo uma ação com o uso de um celular, ou participando de um documentário feito por outras pessoas, de uma maneira muito peculiar, que não é aquele clichê que você consegue identificar em outras situações de outros atingidos. É o que determina por que aquela pessoa está entendendo como é a realidade que funciona em Mariana, em Brumadinho, mas que não vai ser da mesma maneira como aconteceu em Alagoas, como aconteceu no Sul, em outros pontos de Minas e por aí vai. A noção do alcance que pode ter sua participação em uma produção independente, como eu acabei de mencionar, né? Ela sabe como participar de um documentário, mesmo que seja um documentário independente, do Carlos Bronzato, por exemplo, que vai passar no YouTube, vai correr as redes militâncias, mas não vai para a TV pública, para a TV aberta. Mas eles sabem que aquilo dali se multiplica enquanto
enquanto alcance de seus discursos. Criar uma consciência crítica e acordar para a luta, e o que os prepara para produzir contravisualidades em combate ao complexo de visualidade, como já mencionei. E essa percepção de que as mulheres ocupam as principais lideranças e, consequentemente, ganham visibilidade e destaque. Não quer dizer que é um oba-oba que sempre vamos ver mulheres se apresentando como as vozes dos movimentos, mas não há movimentos nesses territórios sem que as mulheres estejam tomando as principais decisões. Pode ser o homem que está falando na frente da câmera, mas são as mulheres que estão criando todo o movimento. Isso não é um discurso retórico, é algo que acontece de fato dentro das organizações, dentro dos diálogos, dentro dos questionamentos, e são as principais vítimas desses crimes. E a narrativa audiovisual é uma ferramenta pedagógica interdisciplinar. Isso aí seria um senso comum por aliar todas o cinema é a sétima arte, porque tem essa questão de trabalhar com todas as artes e conseguir juntar tudo isso numa linguagem única. Mas essa linguagem vem se renovando o tempo todo, não só pela transição para o digital, que tentam vender como de maior acesso, mas é um acesso que sempre é menos qualificado para quem tem menos recursos. Mas mesmo assim, o fato de você ter acesso a essa ferramenta na palma da mão consegue fazer com que tenha uma nova perspectiva, uma nova forma de uso dessa ferramenta, e daí a gente percebe como existe uma pedagogia por parte dos atingidos. Eles se percebem como eles começam a perceber sua existência, perceber a sua colocação no mundo, a sua ligação com a sua terra, e conseguem passar isso para os seus próximos, uma linguagem muito mais direta, né? Num papo reto com, com aqueles seus pares, né? Aqui, quando a gente discute muito as coisas, né, na academia, das categorias que parecem rótulos, né? Mas, na verdade, são rótulos assim que nunca vão alcançar a subjetividade de cada personagem que vamos trabalhar nessa pesquisa, mas consegue identificar quem são os pares, e a partir desses pares a gente consegue jogar, né, a partir dessa nossa contribuição para terceiros, né, dentro dessa lógica de que não se percebem como atingidos. Há uma grande discussão sobre o que é ser atingido, não há uma dimensão que fecha simplesmente. Ser atingido é porque a sua casa foi invadida pela lama ou pela água de uma barragem. Ser atingido é quando a sua economia, quando seus vizinhos não estão mais ali próximos e aquilo muda seu cotidiano. É quando você tem um negócio no local, como eu descrevo na pesquisa, e simplesmente ninguém mais vai naquele local porque não tem mais trânsito, quando há um trecho da estrada real, como eu vou mostrar agora nesse videozinho, peço mais 5 minutos para vocês, né? Nesse videozinho que é o capítulo, um ensaio do capítulo do imaginário, é submersa pelo dique que é construído para proteger uma nova enchente de lama. Então, um crime vai acontecendo após o outro e vai mudando a vida das pessoas. Aqui as referências que vocês tiveram acesso a partir do texto, e vamos assistir rapidinho esse vídeo e aí concluo a minha apresentação. Eu sei que passei dos 20 minutos, Celso, mas cinema tem aquela coisa, né? Eu me lembro muito, uma das grandes, uma das primeiras mulheres que foi dona de um estúdio de cinema, ela era dona de uma quitanda. Então, ela chegou uma vez com o filho dela ainda pequeno, que se tornou... Não me lembro se era do Metro Goldwyn Mayer. Não, o Metro Goldwyn Mayer era do pessoal... Mas era de uma dessas grandes... Um dos grandes primeiros estúdios. Aí ela chegou numa esquina, olhou com o filho e disse: é com aquilo ali que nós vamos trabalhar. Aí viram do outro lado uma fila, virando quarteirão. Aí, mas por que, mamãe? Aquilo ali se chama cinema. Ao contrário da nossa quitanda, que as pessoas chegam, ficam apertando os legumes, as frutas, e deixam aquilo ali todo apalpado lá e não levam, aí eles pagam para ver algo que eles nem sabem se vão gostar, nem sabem se é bom. Então,
E isso é a visão de uma mulher que se tornou uma das primeiras grandes empreendedoras, mas lógico que seus filhos homens é quem apareceram no comando do negócio. Então, não há como escapar dessas percepções que já estão também muito na raiz do cinema. Se fosse falar sobre o silenciamento das mulheres, né, que revolucionaram o cinema, então, nossa, vamos ficar horas falando aqui de Alice Guy Blanchet e tantas outras. E o que dirá dos homens e mulheres negros que produziram isso? Então, vamos assistir só esse pedacinho aqui do filme e aí a gente finaliza a apresentação. É uma guia. E é um filme, aqui está todo com som original, para evitar que a gente. Eu quero que vocês tenham só uma percepção de como eu vi o território quando cheguei. Vou fechar o microfone aqui e a câmera. Nessa região já teve uma oficina de caminhões que foram inundadas aí pela construção do dique, para evitar um maior derramamento de lama. Essa ponta que estamos vendo, ali existia um curral de pedra que com a construção do dique foi inundado. E é onde tinha toda uma parte histórica, porque outrora já foi uma senzala das fazendas que existiam aqui na região, depois virou um sítio dos proprietários locais. Onde está a pilastra é a casa
que está submersa, do Marquinhos Muniz. Essa parte alta do mato é onde é a casa do pai do Marquinhos. E só encerrando, é um dado muito interessante, tanto as igrejas quanto os templos foram os únicos que ficaram de pé por onde a lama passou. E no caso dessa última imagem da Assembleia de Deus é muito marcante, porque lógico que a lama fez um estrago, mas depois do estrago da lama teve saques e tudo, mas o prédio da igreja ficou maculado. Se bobear, os basculantes estão presentes lá até hoje. Então é isso, é só um pouquinho, mas hoje eu vim mais para ouvir. Já tomei até mais tempo do que o necessário, mas eu acho que era necessário também mostrar essas imagens. Elas vão virar um documentário chamado Cartas para Bento, onde o Genival, que é um atingido, que foi quem me levou, né, como guia, né, na parceria com o laboratório. Ele é mudo, né? Ele não usa, não fala por libras, ele se comunica através de um caderninho que ele escreve. Então, estou combinando com ele, com a contribuição da Mirella, que também é uma atingida, que é universitária, que nos diálogos que temos construído, ela está fazendo o TCC dela em cima de racismo ambiental também. Então, está sendo já um fruto bacana desse encontro que nós tivemos dentro do processo de pesquisa. E ela deve contribuir produzindo essas imagens para mim, para poder juntar as cartas que o Genival gostaria de escrever para Bento. Independente se ele está escrevendo para Bento do passado ou se ele vai escrever para o Bento Rodrigues, que ele espera do reassentamento a partir das imagens do presente, no caso de 2018. Muito obrigado.